Nem toda ausência é uma perda, nem todo afastamento é um castigo. Às vezes, o que dói agora é exatamente o que Deus está usando para proteger você. Pode parecer estranho, confuso, até injusto. Quando familiares começam a se afastar, quando aqueles que deveriam te apoiar são os primeiros a criticar, a humilhar, a diminuir quem você é. E então você se pergunta, por quê? Por que Deus permite isso? Por que Ele deixa que pessoas da minha própria família se voltem contra mim? A resposta pode não ser fácil, mas ela é libertadora. Porque Deus não apenas permite, muitas vezes Ele mesmo afasta, Ele separa, Ele silencia, porque o amor dele por você é maior que os laços de sangue. Está escrito em Salmos 2, 7 e 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Há uma promessa nesse versículo que muitos ignoram. Deus não apenas sabe quando alguém te rejeita. Ele assume o lugar deles. Ele se torna teu amparo, teu pai, tua mãe, teu refúgio. E a verdade dura é que há famílias que te querem por perto, só enquanto você está se calando, se anulando, se submetendo. Mas quando você começa a crescer, a se posicionar, a ter luz, você incomoda, porque a luz incomoda quem se esconde nas sombras. E então, Deus em sua infinita sabedoria começa a mexer. Ele tira você de lugares onde teu coração não é bem-vindo. E sim, isso machuca, isso cria feridas profundas, porque não era um estranho que te feriu. Era alguém que te conhecia desde criança. Era alguém que deveria te proteger. E Deus viu isso tudo. Ele viu quando zombaram da tua fé, quando riram da tua dor, quando colocaram em dúvida teu valor. E foi nesse momento que ele começou a agir. Primeiro em silêncio, depois com distância. Pessoas começaram a se afastar, contatos sumiram. E você, confuso, pensou que havia feito algo errado. Mas o que você não entendeu é que aquilo era livramento. Porque o amor de Deus te livra de ambientes tóxicos. Ainda que esses ambientes tenham o mesmo sobrenome que você, ainda que esses ambientes usem o nome família, está escrito em Mateus 10 e 36. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E isso não é maldição, é discernimento. É Deus te ensinando que honra não é aceitar tudo calado, que perdão não é conviver com quem te destrói, que amar não é se colocar em posição de dor para caber no mundo de ninguém. Deus não quer te ver preso em vínculos que te machucam. Ele quer te ver livre, restaurado, inteiro. E para isso, às vezes, Ele precisa permitir a separação. Porque enquanto você estiver cercado de pessoas que te diminuem, será impossível ouvir claramente a voz dele. Então Ele silencia ruídos, Ele corta laços, Ele te leva para o deserto, para o lugar da solidão. Mas também o lugar onde Ele fala com clareza, onde Ele cura tuas feridas, onde Ele te mostra que você não precisa da aprovação deles. Você só precisa da presença dele. E quando você entender isso, a dor da ausência será menor do que a paz da proteção. A falta de aplausos será menor do que o consolo do Pai. E você vai perceber que foi livramento, foi cuidado, foi amor disfarçado de dor. E então você vai dizer, obrigado, Deus, por ter me afastado de quem não sabia me amar. Você já se perguntou por que dói tanto quando a rejeição vem de dentro da própria casa? Porque o sangue nos conecta, mas nem sempre nos protege. E quando você começou a brilhar, a romper ciclos, a crescer, a buscar a Deus com sinceridade, a tua mudança provocou desconforto em quem só sabia conviver com a tua versão ferida. Você virou ameaça para o sistema familiar que estava acostumado com sua submissão. E então começou o afastamento, disfarçado de críticas, piadas, silêncio, desprezo, e você tentou entender, tentou se encaixar, tentou voltar a caber, mas nada mais funcionava. Porque quando Deus decide te tirar de um lugar, Ele começa a incomodar o que está ao redor. Ele balança estruturas para que você não tenha mais onde se esconder. Está escrito em João 15:2. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele corta. E toda que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Às vezes, a limpeza de Deus envolve cortar gente da tua vida, até mesmo gente próxima. Porque Ele sabe o peso que impede tua frutificação, e Ele quer te ver livre. Mas o teu coração insiste em segurar o que já foi. Insiste em tentar convencer quem não quer te entender. Insiste em mendigar amor onde só existe egoísmo. E isso te cansa, te adoece, te seca por dentro. E então Deus intervém. Ele permite que a distância se estabeleça. Ele endurece corações para te proteger, não porque Ele quer te ver só, mas porque Ele quer te ver forte, restaurado, cheio dele. Porque enquanto você busca a aprovação humana, você adia o propósito eterno. Deus precisa ser teu centro, tua base,
tua referência, e às vezes ele precisa te levar até o fundo da rejeição para que você aprenda a ser aceito por ele. Está escrito em Isaías 4:9-15: Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ouça isso. Ainda que o mais próximo te abandone, Deus permanece. El não muda. Ele não desiste. Ele te conhece no íntimo, sabe o que ninguém vê. Sabe o quanto você tentou, o quanto se calou, o quanto engoliu seco, só para manter a paz. Mas agora ele quer te ensinar uma nova forma de viver, sem precisar se diminuir para ser aceito, sem precisar se calar para ser amado, sem precisar se ferir para ser incluído. Deus está te separando sim, mas é para curar, reconstruir, reposicionar, porque Ele tem um chamado sobre a tua vida que não será cumprido enquanto você viver cercado de vozes que te paralisam. Ele quer que você ouça a voz dele acima de todas a voz que diz: Filho amado, em ti tenho prazer. E quando você ouvir isso tudo, fará sentido, toda dor será remédio, toda ausência será proteção, e todo corte será recomeço.